Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Da Inglaterra, sul da Inglaterra, fala professor, filósofo Lúcio Pachter. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Adelor. Aqui no sul da Inglaterra, estou numa praia que fica a aproximadamente 1 hora de trem até Londres, que fica ao norte daqui. É o final do outono, mas a temperatura aqui já está bastante baixa. Agora o sol começa a aparecer cada vez menos, os dias se tornam muito curtos. A partir das 4 da tarde já começa a anoitecer e as temperaturas caem muito agora. Nos próximos dias, muito mesmo. É o inverno que se aproxima aqui na Inglaterra. Há alguns dias, logo que cheguei aqui, estavam anunciando um show num teatro na beira da praia com aquele músico, o Don McLean. Ele canta ele tem algumas músicas muito bonitas da década de 70, década de 80, uma música que ele fez em homenagem ao Vincent van Gogh, chamada Vincent. Ele tocou essa música no show, tocou também outras canções famosas dele, como Empty Chairs e And I Love You So, e outras músicas muito bonitas. Esse músico, ele fez muito sucesso na década de 70, ele se apresentava com violão e voz apenas, muito bonitas as músicas dele, e o show aconteceu numa noite fria. O céu aqui, do outro lado do mar, nós já temos a França, né? Aqui tem o Canal da Mancha. Uma noite agradável. Adelor, hoje vamos conversar sobre uma trilogia tópica que ocorre em algumas pessoas, na estrutura do pensamento de algumas pessoas. Isso na clínica filosófica a gente chama com o nome de ação, hipótese, experimentação. Vamos colocar isso de modo bastante apropriado, assim, para que as pessoas possam acompanhar e, de certa maneira, que possam se beneficiar com alguns desses ensinamentos, né, da filosofia. Bem, algumas pessoas, elas tendem, até por contingência da época em que elas vivem, do contexto onde elas estão inseridas, elas tendem a primeiro pensar em algo que elas vão fazer, em seguida elas se colocam a fazer alguma coisa a respeito daquilo, e então, no devido tempo, elas colhem os resultados disso. Toda a nossa sociedade, em grande parte, é calcada nisso. Então a gente pensa, bom, eu vou trabalhar em determinada coisa, depois a gente parte para concursos, para tentar ser aprovado e trabalhar naquilo, e por fim a gente colhe os resultados desse trabalho. Bem, isso no papel é tranquilo, né? Parece um tanto natural e consequente, só que não é sempre assim que acontece. Algumas pessoas, por exemplo, elas são muito ricas em pensar as coisas, mas elas não conseguem fazer nada a respeito daquilo que pensaram, e a colheita que elas obtêm a partir daquilo que elas pensaram, às vezes é completamente distinto de todo o resto. Então são pessoas que têm uma grande capacidade para pensar apenas as coisas, mas a partir dali elas cruzam os braços e não fazem mais nada. Não que isso seja errado ou ruim, em muitos contextos isso é fundamental e necessário. Temos pessoas que apenas pensem as coisas. Claro que alguns filósofos não gostavam nada desse tipo de atitude, como Marx. Marx achava que nós já havíamos pensado demais o mundo, que agora chegava o momento de modificar o mundo, modificar as coisas. Claro, era o pensamento dele. Outras pessoas não fazem nada disso. Há pessoas que elas pensam em algo e, ao invés de em seguida fazer alguma coisa a respeito, elas cruzam os braços e ficam na expectativa das colheitas, dos resultados. É como se por alguma questão mágica o pensamento delas se movesse daquilo que elas pensaram
para a colheita, para os resultados. Então, algumas pessoas acham isso. Às vezes a relação do casal não vai bem e o marido ou a esposa, ele pega e começa a pensar, bom, eu vou falar com a minha esposa, vou me desculpar com ela, tal. Só que é isso que ele pensou. Às vezes ele não faz nada a respeito disso e fica na expectativa de que as coisas vão se resolver só pelo fato de ele ter pensado que as coisas poderiam se resolver. Mas ainda outras manifestações aqui que podemos considerar. Por exemplo, há pessoas que elas não pensam as coisas, elas fazem, elas já partem para uma ação. Quando há algo a ser feito, elas não ficam paradas pensando. Primeiro elas fazem, depois é que elas vão pensar naquilo que elas fizeram. Em alguns momentos na vida eu acho que isso é importante ser assim, mas há muitos momentos na vida nos quais, se fizermos isso, as consequências podem ser grandes. Essa coisa de primeiro fazer e depois pensar aquilo que fez. Ainda, nesse sentido, nós podemos considerar aquelas pessoas que não pensam naquilo que vão fazer e também não fazem a respeito nada. Algumas pessoas vivem de expectativas, chegam em determinado contexto, em determinado lugar na vida, e ao invés de fazer alguma coisa a respeito, algumas pessoas simplesmente ficam na expectativa de que as coisas vão se resolver, de que algo vai acontecer, mas não pensam absolutamente nada em fazer para auxiliar, também não trabalham em torno disso, né? Isso, de certa maneira, nós encontramos em vários momentos da humanidade. E às vezes pessoas que atravessam períodos de guerra, de contextos muito fortes, ficam perplexas e passam a viver de expectativas. Aqui, onde estou na Inglaterra, a poucos quilômetros no outro lado, já é a França. Durante muito tempo os franceses e ingleses brigaram muitas vezes se confrontaram ao longo da história, brigaram demais. Em muitos desses momentos de briga entre esses dois povos, houve pessoas que simplesmente pararam e ficaram na expectativa de que as coisas se resolvessem de outra forma. Não tomaram partido, não tomaram movimento em direção a qualquer dessas coisas. Muitas vezes também, Adalor, ocorrem fenômenos curiosos na vida. Às vezes, a pessoa está num contexto e numa situação na qual ela não pensou nada a respeito daquilo, também não trabalhou em nada sobre aquilo, e, no entanto, tem uma colheita. Isso pode acontecer. É a última parte dessa trilogia que eu estou ilustrando hoje. Algumas pessoas, elas, às vezes, por exemplo, uma pessoa nasce em uma família na qual ela recebe uma herança ou recebe alguma coisa, independente do que ela tenha pensado ou feito. Isso pode acontecer. Claro que receber uma colheita sem ter semeado, sem ter cultivado, sem ter trabalhado para isso, para algumas pessoas, tudo que elas fazem em torno disso é desperdiçar o que receberam. E outras multiplicam isso, ou cuidam disso, ou dão outros endereçamentos. Para cada um de nós, essas questões são trabalhadas de um modo, de uma maneira. Quando eu sei que agora a região de sul de Santa Catarina está triste, nós perdemos um grande jornalista, uma pessoa querida para a comunidade, e eu acho que uma situação como essa é mais um momento em que podemos pensar coisas como essas que dissemos hoje aqui, que podem, de certa maneira, auxiliar as pessoas. Por último, é importante frisar que esses movimentos de pensar sobre algo, depois fazer algo e então colher alguma coisa a respeito, isso não é assim tão cartesiano e tão lógico e tão imediato quanto se possa crer. Às vezes, uma pessoa levou uma vida inteira pensando para só no final da vida fazer algo a respeito. Não há aqui exatamente um movimento mecânico. Para muitas pessoas essas coisas atuam em tempos, em momentos e contextos diferentes. Mas o interessante é sabermos
conhecer melhor como funciona cada pessoa, como ela está estruturada, para podermos interagir na vida, no nosso dia a dia. Quero agradecer, Adelor. Agora, amanhã de manhã, sigo em direção a Londres, onde devo passar todo o dia, e na próxima quinta-feira estaremos novamente juntos, conversando. Lúcio, ainda ontem eu recebia referências à sua palestra no auditório da Unesc, 15 dias, semana passada, aliás, terça-feira da semana passada, pessoas que foram e ficaram encantadas com a sua palestra e pessoas colocando a Rádio Som Maior no compromisso de agendar outra palestra sua para o primeiro semestre de 2008. Podemos sim, Adelor. Inclusive, no primeiro semestre de 2008, eu estarei lançando um livro em todo o país, terá lançamento nacional em várias livrarias, editoras, e podemos inclusive fazer a estreia do livro aí na cidade, uma promoção da Antena 1. Eu retorno ao Brasil em dezembro, e aí nós conversaremos a respeito disso, está bem? Perfeito. O Lúcio fez referência aqui sobre o show do Don McLean e fez referência a duas músicas. Você fez referência a Vincent e quais outras músicas, ô Lúcio? A Vincent é uma música que ele escreveu ele ficou muito impressionado com as obras do Vincent van Gogh, com a história do Vincent van Gogh, que morreu. O Vincent praticamente nunca vendeu uma tela em vida e cometeu suicídio, né? Ele teve problemas mentais muito graves. Ele tem aquele retrato, o autorretrato no qual ele tira a própria orelha e depois ele se pinta. E vendo essa tela, o Don McLean fez essa música. E tem uma outra música muito bonita que ele escreve para a mulher dele, chamada And I Love You So, né? Ele tem que dizendo que ele a ama tanto, a ama muito. Perfeito. São duas músicas, eu não sei se houve tempo para o Jaffa e para a equipe poderem selecionar. Vincent, é essa aqui, Lúcio. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how.
perhaps they'll listen now. For they could not love you, still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful